Olá, meus queridos irmãos, muito boa noite, graça e paz. Espero que você esteja bem, mesmo com essa semana intensa que normalmente nós já experimentamos. Nós já vivemos sempre uma semana intensa. Somos pressionados pela vida, somos pressionados pelos compromissos, mas o importante é entendermos que o Senhor está nisso. Quando nós o buscamos, Ele nos direciona. Quando nós confiamos nele, ele nos dá a vitória. E nós temos tido vitória sim. Mesmo nos momentos em que às vezes nós percebemos que não há vitórias por conta das dificuldades que temos na vida, mas essas dificuldades elas nos fazem crescer, elas enrijecem os nossos músculos espirituais. Então seja bem-vindo. Seja bem-vindo você também que nos tem acompanhado pela internet, mesmo não sendo membro da Igreja Batista Vida Nova. Para você que ainda não é membro ou não é membro da Igreja Batista Vida Nova, lanço aí um convite para que você nos visite, especialmente no próximo final de semana. Estamos vivendo aí a semana do nosso 93º aniversário. A Igreja Batista Vida Nova nasceu em 1932, completa este ano de 2025, 93 anos. E já ficamos aí na expectativa dos 2032, quando completaremos 100 anos. Venha nos visitar, especialmente neste próximo fim de semana em que tanto no sábado quanto no domingo nós estaremos celebrando o nosso aniversário. No sábado, com o culto noturno, começando às 18h30, dirigido pelos nossos jovens, pregado pelo pastor Jussieldo Costa. Então terá um dia, uma noite muito primorosa. Ou se não no domingo, às 9h da manhã, onde será, vamos dizer assim, a celebração principal. No dia 25, domingo, às 9h da manhã, estaremos celebrando um culto ao Senhor, tendo em vista o que o Senhor fez por nós. Nós podemos até dizer assim, como em 1 Samuel nos diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Durante 93 anos, a Igreja Batista Vida Nova, mesmo que nem sempre ela se chamou assim, ela começou a se chamar segunda Igreja Batista Russa da comarca de São Paulo, em 1932, depois passou a chamar-se Igreja Batista de Vila Prudente, e no ano 2000 passou a chamar-se Igreja Batista Vida Nova. Mudou o nome, mas não mudou o propósito. O propósito é cultuar o nosso Deus, o propósito é adorá-lo, o propósito é glorificá-lo, é pregar a salvação que só podemos ter em Cristo Jesus. Domingo, 9h, estará conosco o Quarteto Celebração, conhecido por muitos evangélicos, uma preciosidade, composto por irmãos de sangue, e também pregará o pastor Nelson Pacheco, que é presidente da Convenção Batista do Estado de São Paulo, e também pastor da Igreja Batista do Ipiranga. Será um dia muito festivo. Não teremos escola bíblica nesse dia, não teremos o culto noturno, para que nós estejamos juntos toda manhã celebrando o nosso aniversário. Nós convidamos você para que participe disso, venha nos conhecer, será uma honra muito grande conhecê-los. E você, meu irmão, que é membro da Igreja Batista Vida Nova e congregado também da Igreja Batista Vida Nova, ou seja, que ainda não é membro, mas em processo de tornar-se membro, convide outras pessoas. Nós já colocamos nos grupos da igreja o nosso convite. Então, replique esse convite.
replique o convite desse nosso 93º aniversário e participe conosco. Domingo, 9 horas da manhã, no sábado, dia 24, às 18h30, em que celebraremos também um culto ao Senhor. No sábado, pela manhã, nós estaremos como igreja numa espécie de mutirão. Nós estaremos convidando pessoas da nossa comunidade para que participem dessa festa, né, dessa celebração. Estamos juntos no mesmo local, no mesmo bairro, compactuamos as mesmas expectativas, os mesmos ideais em termos de qualidade de vida, e nós temos absoluta certeza que nós, como Igreja Batista Vida Nova, nós temos um papel preponderante nisso. Primeiro, porque nós temos uma mensagem, a mensagem que só Jesus Cristo transforma, que só Jesus Cristo salva. Nós temos uma mensagem de reconciliação com Deus através de Cristo Jesus. Então, nós somos devedores daqueles que estão ao nosso derredor, porque nós temos a melhor mensagem que o ser humano poderia receber, as boas novas do Evangelho. Boas novas já significa Evangelho, e Evangelho significa boas novas. Qual é essa boa nova? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a boa nova. Quem crê no Filho tem a vida, quem não crê no Filho não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Essa é a boa nova. A boa nova exposta por Cristo Jesus quando disse que Satanás, o diabo, vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Mensagens poderosíssimas de transformação de vida, de vidas. A minha vida foi transformada ao receber Jesus. A vida de muitos milhares foram transformadas por essa experiência com Cristo Jesus. Você tem uma mensagem, querido irmão. Você que crê em Jesus. E agora, independente de você ser membro ou não da Igreja Batista Vida Nova, mas crendo em Cristo Jesus, tendo a convicção da salvação, você tem uma mensagem. Uma mensagem que independe de ser Igreja Batista de Vila Prudente, de ser Igreja Batista de Vila Mariana, de ser Igreja Batista do Ipiranga, de ser Igreja Batista do Itaim, enfim, não importa. De ser Igreja Presbiteriana, não importa. De ser Igreja Metodista, não importa. O importante é que, se você tem essa mensagem, se você crê que Jesus é o seu Salvador, você tem a melhor mensagem do mundo. Então, no sábado cedo, nós estaremos mostrando exatamente isso. Entregando um folheto, entregando algo que tem a ver com quem nós somos no bairro, e o propósito que nós temos de servir a nossa comunidade. Se você desejar participar, venha e participe também. Se você tem essa mensagem e vive essa mensagem, você pode participar desse momento também festivo, em que a igreja se reunirá e nós dividiremos em grupos, não é? Para que cada grupo esteja se responsabilizando, vamos dizer assim, com uma área do nosso entorno, ok? Convido novamente convido você para sábado e domingo, ou sábado ou domingo, mas ficaremos muito felizes se você for nos dois. Amém? Nós vamos orar agora e agradecer ao nosso Deus, porque Ele nos deu esse privilégio. Ele nos deu esse privilégio de ter uma mensagem. Orar agradecendo, porque em nós mesmos não existe nenhum pré-requisito para isso. O único pré-requisito é conhecer Jesus, porque em conhecendo Jesus, certamente nós seremos capacitados por Ele
capacitados pelo Espírito Santo de Deus para sermos testemunhas, como lá no início da igreja cristã, tanto em Jerusalém como em Samaria, até os confins da terra. Vamos orar, feche os seus olhos, é um momento de gratidão e também um momento de convite para que você participe conosco e você, meu irmão, não deixe de participar. Obrigado, Senhor, por esse tempo em que nós podemos celebrar 93 anos num mesmo local. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos ajudado tremendamente. O Senhor tem nos feito crescer tanto fisicamente como espiritualmente. E obrigado a Deus porque através da Igreja Batista Vida Nova, através desta Igreja Batista implantada neste local em 1932, muitas, inúmeras, que nós não podemos contar nem imaginar, receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Receberam essa semente de transformação de vida e tiveram as suas vidas transformadas. Só os céus sabem, são conhecedores, só os céus é conhecedor de quantas vidas puderam ter uma nova experiência de novo nascimento, uma nova experiência em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Te pedimos que o Senhor toque em corações para que estejam conosco nesse dia. O Senhor, como tem sido sempre, é a pessoa principal para que todos nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade, e com todas as nossas forças, com todas as nossas vozes, com toda a nossa inteligência, com todos os nossos dons. Obrigado, ó Deus. Obrigado pela vida, obrigado pela paz. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Depois desse louvor que ouviremos agora, nós voltaremos para conversar um pouquinho sobre algumas características importantes do ser igreja. Tudo a propósito desse aniversário de 93 anos de nossa igreja. Daqui a pouco nos veremos, mas louve ao Senhor com este cântico, com este hino. Romperam-se as cadeias, quebraram-se os grilhões, libertos do pecado e da condenação. Morremos com Jesus e com Ele ressurgimos. Aleluia, nova vida. O nosso homem velho já ficou para trás, foi crucificado o corpo do pecado. Morremos com Jesus e com Ele ressurgimos. Aleluia, nova vida. Cheios de gratidão, rendemos adoração. Rei dos reis, Senhor dos senhores, em ti nos alegramos. Aleluia, estamos livres da condenação. Cristo deu-nos nova vida e um novo coração. Aleluia, Cristo vive, nele nos alegraremos.
sua graça é infinita, seu amor proclamaremos. Aleluia, estamos livres, livres da condenação. Cristo deu-nos nova vida e um novo coração. Aleluia, Cristo vive, nele nos alegraremos. Sua graça é infinita, seu amor proclamaremos. Romperam-se as cadeias, quebraram-se os grilhões, libertos do pecado e da condenação. Morremos com Jesus e com ele ressurgimos. Aleluia, nova vida. O nosso homem velho já ficou para trás, foi crucificado o corpo do pecado. Morremos com Jesus e com ele ressurgimos. Aleluia, nova vida. Cheios de gratidão, rendemos adoração. Rei dos reis, Senhor dos senhores, em ti nos alegramos. Aleluia, estamos livres, livres da condenação. Cristo deu-nos nova vida e um novo coração. Aleluia, Cristo vive, nele nos alegraremos. Sua graça é infinita, seu amor proclamaremos. Aleluia, estamos livres, livres da condenação. Cristo deu-nos nova vida e um novo coração. Aleluia, Cristo vive, nele nos alegraremos. Sua graça é infinita, seu amor proclamaremos. Sua graça é infinita, seu amor proclamaremos. Sua graça é infinita, seu amor proclamaremos. A propósito até deste aniversário da IBVN, como carinhosamente nós chamamos, ou Vida Nova, eu quero compartilhar um pouquinho com você sobre algumas ações importantes que, como membros de nossa igreja, como membros da Igreja Batista Vida Nova, nós precisamos atentar para fazer jus ao privilégio de fazermos parte dessa igreja aniversariante. Rapidamente, de maneira muito objetiva, eu quero citar algumas delas que nós vamos desenvolver um pouquinho, mas que eu gostaria de mencionar, enumerar rapidamente para você. A primeira ação seria, ou será, ou deverá ser, o fato de aproximarmos-nos de Deus pelo que Ele fez e não pelo que Ele fará. Aproximarmos-nos de Deus pelo que Ele fez por nós, em nós, através de nós e pelo que Ele fará. Isso tendo em vista que muitas vezes nós nos aproximamos de Deus por interesse, para pedir, pedir, pedir e pedir. Mas não que nós não possamos fazer isso, nós devemos fazer isso sim, mas que a ênfase principal, uma ação principal,
é aproximarmos-nos de Deus pelo que Ele fez, e nós vamos ver que temos um texto bíblico muito precioso para justificar isto. O segundo é assumir a posição de sacerdócio universal. Nós vamos inverter um pouquinho aqui, ok? Porque o ponto 3, o elemento 3, é viver o discipulado de Cristo como estilo de vida. Então, eu quero inverter aqui. Então, a primeira ação, aproximarmos-nos de Deus pelo que Ele fez e não pelo que Ele fará. Muito embora nós sabemos que o Senhor abençoou no passado, abençoa no presente e nos abençoará no futuro, em todos os sentidos. Mas no segundo ponto, eu gostaria de falar um pouquinho aqui sobre viver o discipulado de Cristo como ação também importante. E no ponto 3, uma terceira ação é assumir a posição, assumirmos mesmo a posição de sacerdócio universal que somos. Já a gente fala um pouquinho mais sobre isso. E em quarto lugar, adotar a missão da igreja. Então veja só, aproximarmos-nos de Deus pelo que Ele fez e não pelo que Ele fará. Muitas vezes nos aproximamos de Deus pedindo, mas aproximarmos de Deus pelo que Ele fez e pelo que Ele faz. No ponto 2, viver o discipulado de Cristo. Ponto 3, assumirmos o sacerdócio universal. E em quarto lugar, adotar a missão da igreja. O ponto 1, que é a base, eu sempre gosto de começar pela base. A base é a mais importante, é o alicerce. É a base de um prédio que é o início dele. E em cima dessa base, em cima desse alicerce, há de se construir um belo de um empreendimento, um belo de um prédio. O prédio do cristianismo consciente, o prédio de convicção de sermos uma igreja de Jesus, é aproximarmos-nos de Deus. Quando nós vemos em Hebreus, livro de Hebreus, o autor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 19 a 21, ele diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. O que ele diz agora, aqui por último, é: sendo assim, aproximemo-nos de Deus. Esse sendo assim, ele pressupõe algumas percepções importantes antes. Quais são elas? Plena confiança de nós podermos entrar na presença de Deus, que é o fato de entrarmos no Santo dos Santos, como diz o texto, quando ele diz ali, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, que no Antigo Testamento quem entrava era somente o sumo sacerdote. Agora, Jesus, quando ele morreu na cruz, quando ele expirou na cruz, o véu do templo que separava já não nos separa mais. O véu do templo se rasgou de cima a baixo, e nós com isso podemos entrar no Santo dos Santos, podemos entrar na presença de Deus em nome do Senhor Jesus. E por isso é que nós precisamos nos aproximar de Deus. Por quê? Porque Deus se aproximou de nós na pessoa de Jesus. O véu do templo se rasgou de cima a baixo, véu este que era ultrapassado uma vez por ano pelo sumo sacerdote. Por isso é que nós precisamos nos aproximar de Deus, não por interesse, mas pelo que Ele fez por nós. É essa a ideia de aproximarmos-nos de Deus pelo que Ele fez por nós e não pelo que Ele fará por nós.
Esse é um ponto que eu gostaria de que ficasse muito bem claro e que num tempo em que nós celebramos o nosso 93º aniversário, relembrar que isso pautou toda a nossa mensagem. A nossa mensagem foi em torno disso, de que o ser humano só pode entrar na presença de Deus na pessoa de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus. Ele não pode entrar na presença de Deus através dele mesmo, através do nome dele mesmo, em nome dele. Ele só consegue entrar no lugar santo dos santos, ou seja, ele só consegue entrar na presença de Deus em nome do Senhor Jesus. Foi isso que Jesus fez ali na cruz. E com isto, nós precisamos ou devemos, olha só como as coisas começam a acontecer a partir de um privilégio que Deus nos deu. A partir desse privilégio, só nos cabe aproximarmos-nos de Deus e também curtir essa vida de discipulado de Cristo. Quando Jesus subiu aos céus, no último momento em que ele se encontrou com os discípulos, depois de 40 dias que ele estava com eles, Jesus disse que foi-me dado, olha só o que Jesus disse, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Por isso, vão, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a fazer tudo aquilo que eu tenho ensinado. Essa foi a ordem, a última ordem de Jesus, no sentido de que sejamos discípulos e que façamos discípulos. A Igreja Batista Vida Nova só continua pregando o Evangelho hoje porque no decorrer desses 93 anos é isso que ela tem pregado. Não tem outra mensagem. Não existe outra mensagem daquele púlpito, do púlpito da Igreja Batista de Vida Nova. Falei Vila Mariana, mas por engano, que eu frequentei muitos anos em Vila Mariana e de vez em quando escapo. Mas, por todo esse tempo, a mensagem é esta, que só Jesus Cristo salva e que só através de Jesus é que nós podemos entrar na presença de Deus, nos aproximar dele e nos aproximar dele, entregando a nossa vida, fazendo-nos discípulos, sendo discípulos e fazendo discípulos. Porque nós temos, como eu disse logo no início, a melhor mensagem que pode existir na face da terra. Em terceiro lugar, disse que ia ser bastante breve, bastante rápido e bastante objetivo. Em terceiro lugar, assumir a posição de sacerdócio universal. E isso tem a ver muito com o primeiro ponto, em que o texto diz, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho. Quem entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano, era o sacerdote. Agora somos nós, é a Igreja de Jesus. É a Igreja de Jesus que é a portadora dessa notícia que faz com que o ser humano se reconcilie com Deus. É a Igreja de Jesus que leva para o trono da graça de Deus, através da mensagem de Cristo, aquele que ainda não conhece Jesus, aquele que ainda não é discípulo de Cristo, aquele que ainda não nasceu de novo. Então, nesse sentido, como igreja universal, ou seja, não a igreja universal como nós conhecemos da perspectiva religiosa, mas a igreja universal, espiritual, tem uma incumbência de tornar-se o sacerdócio de Deus. É o sacerdócio universal do crente. A Igreja de Jesus tem essa incumbência do sacerdócio real.
nós vemos um texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, que diz exatamente isto. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. E aí ele continua dizendo: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, dá para nós percebermos aqui que, como igreja, nós fomos tornados geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Então, durante esses 93 anos, a Igreja Batista Vida Nova tem pautado a sua regularidade em pregar esse evangelho, consciente que ela é o quê? Que ela é sacerdócio real, que ela é geração eleita, que ela é nação santa, povo adquirido. Para quê? Qual é o objetivo? Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos uma mensagem. A mensagem de anunciar as grandezas de Deus. Essa é a nossa missão como sacerdócio real, como sacerdotes que somos, como aqueles que levam a mensagem para quem não conhece essa mensagem, para quem serve de ponte, ou seja, de elo de ligação, não elo de ligação, porque quem nos liga é Jesus, mas nós somos usados como ferramentas para entregar essa mensagem que os tornará unidos com Cristo, unidos com Deus, reconciliados com Ele. E aí, a partir dessa ideia, nós temos a missão da igreja. Então, qual é a missão da igreja? É anunciar as grandezas de Deus. Anunciar as grandezas de Deus. Nós somos a igreja. Não no sentido de um lugar. Nós, como dizem às vezes, vamos à igreja. Onde fica a sua igreja? A minha igreja fica lá na rua Cavour, número 57. Não, ali fica o templo, porque a igreja somos nós. Nós somos a igreja. Quando o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 12, versículo 4, ele diz assim: assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos um em Cristo. Cristo é o cabeça. Nós somos membros deste cabeça, ou desta cabeça, que é Cristo Jesus. A nossa missão como igreja é exatamente isso pelo que nós somos. Nós somos igreja. Nós somos a comunidade de santos no mundo, mas não santos sem pecado. Santos no sentido de separados. Nós fomos separados como uma geração eleita, como uma nação santa, como sacerdócio real. Nós somos separados para isso, para que nós pudéssemos representar o Evangelho de Jesus, representar o reino e entregar a mensagem do reino. Agora, como o apóstolo Paulo em Efésios fala, nós não somos mais forasteiros, nós não somos mais estrangeiros, nós somos concidadãos dos santos, concidadãos do reino de Deus, a família de Deus.
E também, como igreja que somos, nós somos a expressão visível do reino de Deus. Essa é uma expressão linda. Quando alguém vê a igreja de Jesus, ela não vê o reino espiritual, ela vê a expressão física do reino, a expressão visível do reino. E é isso que nós precisamos testemunhar, pelo que nós somos, pela mensagem que temos, pelo nosso testemunho de vida, que nós somos do reino. Então, como igreja, nós somos testemunhas concretas que existe um reino espiritual. Nós somos a expressão visível do reino de Deus. A igreja visível de Cristo é a comunidade do povo de Deus, chamada para fora do mundo e enviada ao mundo como discípulos de Cristo. Ou seja, como igreja, nós somos tirados do meio do mundo, separados, para que, com a mensagem, nós voltemos para o mundo pregando essa mensagem do reino de Deus. Para isso nós fomos criados para uma missão, que é a missão de ser usados como reconciliadores. Um texto maravilhoso que está em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 15, depois 18 a 20, ele diz assim, que Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. E tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo. Ou seja, e tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, ele nos reconciliou com Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. Como Igreja Batista Vida Nova, nós temos feito isto durante 93 anos. E o Senhor tem nos usado demais, apesar de nós, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos pecados, apesar das dificuldades que nós temos muitas vezes de entender o projeto de Deus. Mas o Senhor tem abençoado ricamente a sua igreja, a igreja de Cristo, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como Jesus, ao instituir a sua igreja, disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ela continuará fazendo a sua missão. E é muito expressivo isto, que Deus, em Cristo Jesus, estava reconciliando consigo o mundo e nos dando o ministério da reconciliação. Esse é o nosso ministério, ou seja, esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa missão de levar o evangelho que há de resgatar o mundo, reconciliar o mundo com Cristo. A propósito do nosso aniversário, essas são algumas ações importantes. Do fim para o começo, adotando a missão da igreja. Nós temos uma missão como igreja, sendo sacerdócio universal, tendo a convicção de que nós somos nação santa, povo adquirido, nos tornando discípulos de Cristo e aproximando-nos de Deus como Ele merece que nos aproximemos, porque Jesus é quem na cruz possibilitou esta reconciliação nossa. Essa é a nossa mensagem. É a mensagem do Evangelho, é a mensagem que estamos incumbidos de pregar, de anunciar em nome do Senhor Jesus. Louvamos muito a Deus pela Igreja Batista Vida Nova. E o nosso desejo é que, se Jesus Cristo não voltar nos próximos 93 anos, o que particularmente eu não creio, mas é algo particular. Se Jesus não voltar nos próximos 93 anos,
nós estaremos aqui daqui a 93 anos, ou seja, daqui a 186 anos. Daqui não, desde o começo de que ela foi criada, que ela foi instituída em 1932, até daqui a 93 anos, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos irmãos, parabéns. Você, como eu, completamos mais um aniversário como Igreja Batista Vida Nova. Que o Senhor continue a nos usar de maneira muito, muito preciosa. Quero orar agora com você e também me despedir, esperando que possamos nos encontrar no próximo sábado, no próximo domingo. E se você participou deste culto de hoje, fale comigo, fale conosco, diz: olha, eu participei do culto de quarta. Você não precisa dizer que assistiu o culto, porque culto não se assiste, se participa. Eu participei do culto da quarta-feira. Será será de muita alegria para nós conhecê-lo. Vamos orar e com isso nós estamos despedidos. Obrigado, Senhor, por esse tempo em que pudemos refletir sobre a Tua palavra, compartilhar essa alegria que temos de aniversariar mais uma vez, desta feita pela 93ª, que acontecerá de fato no dia 22, na quinta-feira, amanhã. Obrigado, Senhor. E nós te pedimos que o Senhor nos capacite para fazer aquilo que precisamos fazer. Essas 4 ações que mencionamos são importantes para nós balizarmos e para nós avaliarmos o nosso trabalho cristão como igreja. Ajuda-nos a avaliar isso. Te agradecemos. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Uma boa noite, que o Senhor abençoe você.